Olá, meus amados irmãos, que a gloriosa paz de Cristo Jesus seja com todos vocês. Estamos aqui entrando ao vivo mais uma vez para louvar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor com vocês nesta transmissão ao vivo da mensagem da palavra do Senhor. Espero que todos vocês consigam acompanhar a mensagem. Algumas vezes o Facebook tem dado alguns problemas de travar, de sumir o som. Outras vezes o YouTube também tem travado um pouquinho. Mas aí nós temos esses dois recursos aí. Se um falhar, vocês podem pular para outro recurso. E assim nós vamos transmitindo a palavra do Senhor. Esta noite é especial para mim. É provavelmente a última noite, se as coisas não mudarem, né? Que nós transmitimos a mensagem do Senhor ao vivo e não na reunião do culto. O prefeito de Presidente Prudente aqui fez um decreto que a partir do dia 1 de junho, que seria a segunda-feira agora, as igrejas podem voltar a se reunir. Então, com as devidas restrições, com todos os cuidados, nós vamos nos adequar também em obediência às leis do nosso país. E domingo que vem estaremos, se Deus permitir, reunidos no salão da igreja para realizar o culto ali. Isso significa que nós não vamos transmitir domingo que vem a mensagem ao vivo como temos feito. Então, estou transmitindo aqui da minha casa, né? Mas acabando então esse período, nós vamos gravar a mensagem na igreja, na reunião da igreja. Provavelmente não vai ser de vídeo, vai ser de áudio. Mas aí eu então postarei a mensagem no dia seguinte, tanto no YouTube, no Facebook, para que os irmãos que não puderam estar presentes no culto possam então ouvir a mensagem da palavra do Senhor, que será gravada provavelmente somente em áudio. Ainda nós não temos os equipamentos necessários para fazer uma boa gravação, né, do vídeo, da mensagem em vídeo na igreja. Mas aqui tudo me consta, então, será em áudio. Então, se Deus permitir, na próxima semana nós retornamos com os cultos aos domingos na reunião da igreja, ali na Avenida da Saudade 403, onde a gente se reúne. Eu vou passar depois todas as informações para vocês. Vou passar as informações no meio da semana para a igreja, como vai ser esta reunião, como a gente vai se adequar às leis, né? As leis do município, como a gente vai fazer. Então, assim, se houver necessidade futuramente de retornarmos com o fechamento dos salões da igreja, então nós voltamos a nos reunir via online. E assim nós vamos obedecendo também as ordens, né, municipais, federais, estaduais do nosso país. Mas se Deus quiser, continuaremos então com os nossos cultos, graças a Deus. Isso me deixa muito feliz, muito alegre, porque a gente tem um desejo muito grande de rever os irmãos, mesmo com distanciamento.
né? Que será obrigatório aí, de 2 metros, mas a gente vai estar no mesmo recinto, a gente vai estar se vendo, se olhando e conversando e cultuando juntos. Então isso será maravilhoso, é uma alegria a gente poder retornar. Se Deus quiser, assim faremos para a glória do Senhor. Vamos então para um momento de oração, né? E antes de orarmos, eu quero colocar aqui os pedidos de oração. Nós temos vários pedidos. Primeiro, vamos orar pelo irmão do nosso amado pastor Marcos, o Mauro. Ele está internado, né? E nós queremos orar para que Deus o abençoe, Deus o fortaleça, Deus dê graça ao Mauro, que ele consiga se recuperar logo e sair do hospital. Quero orar também pela Dana, que é irmã do pastor Estevão, nosso amado pastor Estevão aí, lá do Uruguai. Vamos orar pela vida da Dana, para que Deus fortaleça a vida dela e abençoe a mente, o coração e a ajude. Quero orar também pela Dona Maria Aparecida, mãe do nosso irmão Ronaldo, né, que está fazendo exames e muitas vezes tem que ir ao hospital, voltar. Vamos orar para que o Senhor a abençoe. E ainda pela Simone, para que haja libertação das drogas na vida da Simone. Vamos orar para que o Senhor a abençoe em nome de Jesus. E os demais irmãos que precisam de oração podem aproveitar este momento, esta noite de oração, onde nós buscamos ao Senhor com alegria, onde nós confiamos em Deus. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos, e somos justificados pelo sangue de Cristo Jesus, justificados por Cristo Jesus, o nosso Salvador poderoso e maravilhoso. Então nós vamos fazer isto com muita alegria e confiança no Senhor. Vamos também orar pelas autoridades do nosso país, vamos orar pela reabertura então do estado de São Paulo progressivamente agora, né, segundo o planejamento do nosso governador. Vamos orar para que tudo ocorra bem e que esse momento da pandemia passe logo e que as coisas se normalizem, voltem ao normal, para a glória do Senhor, o nosso Deus. Confiamos no Senhor. Feche os teus olhos e ore comigo esta noite. Senhor amado, glorioso Deus, nós te amamos, te louvamos, te engrandecemos. Tu és poderoso, Tu és Senhor, Tu és maravilhoso. Nós confiamos em Ti, ó Pai. Confiamos na Tua palavra, confiamos na Tua presença, confiamos na ação do Teu Espírito Santo. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade sempre, Te louvar, Te glorificar, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Fora de Ti não há outro. Tu és o único Deus da nossa vida. Tu és o único Senhor a quem servirmos. Ó Deus amado, Te adoramos, Te exaltamos. Tu és poderoso, Tu és grande Rei e Senhor. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre as pessoas, Senhor, que foram mencionadas esta noite. Queremos orar pelo Mauro, Senhor, que está hospitalizado. Estenda as Tuas mãos sobre a mente, sobre o coração, sobre a vida daquele homem, para que, ó Deus, ele possa se recuperar prontamente, logo, ó Pai, voltar ao seio do seu lar. Abençoe também a vida da Dana, ó Pai, fortalece a vida daquela jovem. Estenda as Tuas mãos sobre ela, abençoe sua mente, seu coração. Ó Deus, nós repreendemos todo o mal que, ó Deus, possa querer perturbar a vida da Tua filha, em nome de Jesus. Pedimos a Tua bênção sobre a Dona Maria Aparecida, ó Pai. Senhor, que o Senhor fortaleça a mente dela, o coração. Ó Deus, o Senhor sabe o que ela está passando. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, qual é o problema. Se é de ordem cerebral, estenda as Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, Tu és poderoso para curar. Pedimos também a Tua bênção sobre a vida da Simone.
ó Pai, para que o Senhor haja, para que haja libertação sobre a vida dela. Nós clamamos ao Senhor por libertação sobre aquela vida, para que ela se liberte das drogas, para que ela se liberte das garras do inimigo e possa servir o Senhor e Salvador, o único Deus poderoso no céu, na terra. Ó Deus amado, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre a nossa cidade. Estenda as tuas mãos sobre, ó Pai, o prefeito da nossa cidade, os vereadores, ó Deus, os líderes da nossa cidade, as autoridades. Senhor, que vamos entrar nesta nova fase, onde o comércio vai reabrir, onde muitas coisas vão reabrir, as igrejas vão reabrir. Estenda as tuas mãos, ó Pai, sobre as igrejas, estenda as tuas mãos sobre os pastores, fortalece a vida deles. Ó Deus, abençoe os comerciantes, abençoe as autoridades da nossa cidade, ó Pai. Senhor, dá-nos sabedoria, dá-nos graça, Senhor. Ó Deus, abençoe, Senhor, que este vírus seja banido na nossa cidade, esse vírus seja banido do nosso país, seja banido deste mundo, ó Pai. Estenda as tuas mãos, Senhor. Nós confiamos em Ti, cremos no Senhor. Abençoe, ó Pai, os processos, Senhor, de reabertura, Senhor, desta nação, ó Pai, fortalece. Abençoe também, ó Pai, o presidente do nosso país. Dá sabedoria, dá discernimento a ele, Senhor, para tomar as decisões corretas. Abençoe o Supremo Tribunal Federal. Abençoe, Senhor, ó Deus, o Senado. Ó Deus, abençoe o Congresso Nacional. Abençoe os líderes, ministros, as autoridades da nossa nação. Tua palavra nos ensina a orar pelos líderes da nação. E nós oramos, ó Deus, por aqueles que exercem autoridade, para que o Senhor dê sabedoria, graça a eles, ó Pai. Senhor, livra de todo mal, toda falcatrua. Livra, Senhor, de toda corrupção. Estenda as tuas mãos, ó Pai. Fortalece os juízes. Ó Deus, dá sabedoria ao presidente. Senhor, Senhor amado, abençoe a economia do nosso país, abençoe, Senhor, os demais países, ó Deus, Estados Unidos, outros países que sofrem com a pandemia. Estenda as tuas mãos sobre eles, ó Pai, para fortalecer os países da América Latina. Senhor, estenda as tuas mãos para ajudar, para fortalecer, para guardar. Nós confiamos no Senhor, confiamos na tua preservação. Preserva a tua igreja, estenda as tuas mãos sobre a tua igreja, a tua palavra nos garante que a tua igreja permanecerá firme. Nós confiamos no Senhor, confiamos na tua palavra, confiamos Senhor, na manifestação do teu Espírito. Muito obrigado por ter guardado a todos nós, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos novamente, ó Deus amado. Senhor, que se tudo correr segundo o Senhor, estamos esperando, vamos voltar à reunião no próximo final de semana. Estenda as tuas mãos, dê-nos sabedoria, protege-nos, livra-nos dos vírus, das doenças, guarda o teu povo, fortalece o coração do teu povo, tira o medo, tira, Senhor, as angústias, tira os temores, traz, Senhor, sabedoria, traz graça, ó Deus, dá-nos, Senhor, proteção. Nós pedimos e confiamos na tua palavra, confiamos no Senhor. Tu és o Deus poderoso que nos preserva, que nos ajuda e que nos fortalece. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos a Ti, Senhor, confiando na Tua palavra, confiando no Senhor, confiando no Teu poder, ó Pai. Tu és o nosso Salvador. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Que maravilha estarmos juntos. Que maravilha. Aleluia. Aleluia. Os irmãos que estão acompanhando aí pelo YouTube, eu recebo a informação aqui que a transmissão pelo Facebook está melhor. Então vocês podem acompanhar, se quiserem, aí por esse link do Facebook, que está melhor do que o YouTube. Mas fiquem à vontade, como vocês puderem acompanhar. Nós queremos lembrar novamente, então, que semana que vem não teremos, se tudo continuar como estamos projetando, né, com o decreto do prefeito, nós não teremos, então, a reunião aqui online. Vamos ter a reunião normal no salão da igreja. E ali estaremos para a glória do Senhor,
às 19h30, nos reunindo para a glória do Senhor com os devidos cuidados. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Então, eu vou ler o capítulo inteiro. E hoje, excepcionalmente, eu vou pautar a minha leitura não pela Nova Versão Internacional, mas pela João Ferreira de Almeida, que neste aspecto, em alguns trechos, traduziu melhor para o português. Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pela tela a minha leitura. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Lembro também os irmãos que, apesar de não estarmos fazendo mais as transmissões ao vivo, vamos postar no outro dia, no áudio, né? Vamos postar no Facebook, no YouTube. E as aulas de hermenêutica seguem normalmente às terças-feiras. Vão ser postadas, se Deus quiser, da mesma forma como estavam sendo até agora. 1 Coríntios capítulo 2, então, diz assim a palavra maravilhosa do Senhor. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Aleluia. Nós temos
a mente de Cristo. Quero orar mais uma vez. Senhor amado, tua palavra é tão maravilhosa, tua palavra é perfeita, é linda, é a tua revelação para a nossa vida. Tua palavra é viva e eficaz, tua palavra é inspirada pelo Espírito Santo, tua palavra é poderosa. Ó Deus, nos ajude a entender a tua palavra e aplicá-la na nossa vida, para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. E que nada venha atrapalhar, ó Deus, a nossa compreensão, mas que o poder do teu Espírito esteja conosco, para entendermos a tua vontade e a tua palavra, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então eu li aqui a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Os irmãos que estão acompanhando pelo Facebook disseram que a transmissão pelo Face está melhor do que pelo YouTube. Então vocês podem acompanhar, se quiserem, também pelo Facebook. Amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a realidade do homem espiritual em contraposição ao homem natural. O homem espiritual em contraposição ao homem natural. Paulo, neste texto, nos mostra essas duas realidades. Ele coloca estas realidades em oposição e ele faz uma comparação entre as duas. De um lado está a sabedoria humana. De outro lado, Paulo fala do poder do Espírito de Deus, que está em contraposição à sabedoria humana. De um lado, ele coloca a fé, mas a fé baseada na sabedoria dos homens. De outro lado, ele coloca a fé baseada no poder de Deus. De um lado, a sabedoria dos homens. Do outro lado, a sabedoria de Deus. De um lado, o orgulho, a vaidade, a soberba humana. Do outro lado, a consciência da própria fragilidade e a dependência de Deus. De um lado estão os príncipes deste mundo, que se aniquilam e não conhecem a sabedoria de Deus. Do outro lado está o Senhor da glória, crucificado, vitorioso. De um lado estão as coisas que os sentidos humanos podem captar: o visível, o audível, o palpável. Do outro lado, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, que são as que Deus preparou para os que o amam, que foram reveladas pelo Espírito de Deus. De um lado, nós temos o espírito do mundo, o qual nós não recebemos. Do outro lado, temos o Espírito que provém de Deus e que nos faz conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. De um lado, nós temos as palavras que a sabedoria humana ensina, mas do outro lado, nós temos as coisas ou as palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. De um lado nós temos o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas do outro lado,
nós temos o homem espiritual. De um lado natural, do outro lado espiritual, que tem a mente de Cristo e que discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então, esse texto é construído numa oposição de ideias que divide dois lados da realidade, que são antagônicos e opostos. Amados, creio que essa mensagem é muito importante para a igreja, porque infelizmente, vejo que muitas vezes a igreja pode ser tentada e em muitos casos acaba sucumbindo a viver segundo o homem natural e não o homem espiritual. Oswald Chambers disse que na hora da crise, bem propício para nós, na hora da crise, segundo Oswald Chambers, agimos como pagãos. E diz ele, apenas um em meio a uma multidão de cristãos é suficientemente ousado para apostar sua fé no caráter de Deus. Apenas um em meio a uma multidão de cristãos é suficientemente ousado para apostar a sua fé no caráter de Deus. Esta mensagem é para mim e para você. É para nós pensarmos hoje. Será que temos agido como homem espiritual? Ou será que tenho agido como homem natural? Esta é uma pergunta que precisa ficar na nossa mente e que precisamos responder sinceramente para nós mesmos. Será que estamos agindo como homem natural ou temos agido como homem espiritual? Em meio à crise, somos tentados muitas vezes, e não só em meio à crise, mas muitas vezes somos tentados a agir como homem natural e não o homem espiritual. Mas esse texto nos chama para a realidade de que precisamos construir a nossa fé. A fé é construída. Precisamos construir a nossa fé, não em cima da sabedoria deste mundo, mas em cima do poder do Espírito Santo de Deus. Paulo nos diz nos versos 4 e 5 que lemos esta noite: e a minha palavra e a minha pregação, diz Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Paulo disse: eu não fui até vocês com sabedoria e não tentei persuadi-los a partir da sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então existe uma fé, existe sim uma fé, que se baseia na sabedoria humana, que se estrutura no bom senso humano, na construção da realidade, do bom senso da sociedade, e que se apoia tão somente nas orientações científicas e filosóficas da humanidade. É um tipo de fé. Mas esta fé, que se baseia no bom senso humano, que se baseia nas convenções sociais,
que se apoia nas orientações científicas e filosóficas da humanidade. Esta fé pertence ao homem natural, não ao homem espiritual. Mas existe outra fé, graças a Deus, existe outra fé que se apoia no poder de Deus e nas coisas que Deus revelou pelo seu Espírito. Aleluia! Porque Deus, irmãos, é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Deus é um Deus sobrenatural e que vai muito além das limitações da naturalidade humana. Mas infelizmente a igreja tem sucumbido muitas vezes a uma fé que não consegue ultrapassar a consciência do mundo natural. Que fé é essa que não consegue ir além do que as constatações humanas, científicas, antropológicas e filosóficas estabelecem? Que fé é essa? Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A igreja, irmãos, é chamada hoje para não se iludir com a sabedoria deste mundo, porque os príncipes deste mundo, que não conhecem os mistérios e a sabedoria de Deus, os príncipes deste mundo estão sendo reduzidos a nada, mas a sabedoria e o poder de Deus vive para todo sempre, porque é eterna. Aleluia! Irmãos, precisamos voltar a viver pelo Espírito e não pelo homem natural. Precisamos voltar a viver pelo Espírito e não a vida do homem natural. Muitas pessoas que se dizem cristãs vivem tão somente a vida do homem natural. Pensam como o homem natural pensa, agem como o homem natural age, se comportam como o homem natural se comporta. Se dizem cristãos, mas são o homem natural, e assim colhem as frustrações e os desesperos do homem natural. Mas nós não vivemos segundo o homem natural, nós somos do Espírito, e a nossa fé não se baseia nas últimas descobertas científicas. A nossa fé, nós nos utilizamos sim da ciência, mas a nossa vida vai muito além disso. A nossa mente não para diante das barreiras da ciência, porque nós temos a mente de Cristo e a nossa fé se estrutura na revelação do poder de Deus e da graça de Cristo Jesus. Não estabelecemos uma fé natural, estabelecemos uma fé espiritual, porque a fé que se baseia nas coisas naturais moldam os homens naturais, mas a fé que se baseia no poder de Deus movimenta a igreja poderosa de Cristo Jesus. Muita gente não consegue viver um estilo de vida diferente. São os espirituais naturais. E essa espiritualidade que se apoia na vida natural não é a espiritualidade da palavra de Deus e não tem o Espírito de Deus. Jesus nos disse em Mateus capítulo 6, verso 25 até o 33, Jesus nos disse: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. O homem natural não consegue deixar de se preocupar. Jesus disse: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Aleluia!
O homem natural não consegue se desligar das preocupações do comer, beber e vestir, porque são necessárias para a sua subsistência. Mas Jesus nos diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Se Deus cuida das aves, vocês têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, disse Jesus, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Eu e você não podemos acrescentar sequer um segundo à nossa vida. E Jesus continua: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, disse Jesus, não se preocupem dizendo que havemos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Preste atenção, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vejam, amados, que Jesus diz que os pagãos é quem ficam preocupados com o que comer, beber e vestir e que correm atrás dessas coisas o tempo todo. E os pagãos aqui, quem são os pagãos? Os pagãos refere-se ao homem natural. É aquele que não conhece a Deus. É aquele que não tem o Espírito de Deus em si. O homem natural é que se preocupa, que vive correndo atrás do comer, beber e vestir. Mas, irmãos, vocês tendes o Espírito de Deus. Vós tendes o Espírito de Deus em vossas vidas. Por que estáis preocupados com o que vai suceder a vossas vidas? Esperai pelo Senhor e no Senhor. Deixai que o Espírito Santo de Deus cuide de vós. Ele é o vosso sustento. O Espírito Santo de Deus é que vos dá o verdadeiro pão que alimenta a vossa vida. Ele é a água que mata a vossa sede verdadeira. Ele é o advogado que vos defende em todos os momentos. Ele é o ajudador da tua alma, da tua vida. O Espírito de Deus é o instrutor do teu espírito, da tua mente. É o Espírito de Deus que te ajuda. É o Espírito de Deus que está ao teu lado. É o Espírito de Deus que é o teu consolador. Não deixeis que a vossa mente se ocupe com as preocupações deste mundo. Não deixem que as preocupações desta vida, deste século, domine o vosso coração e a vossa vida. Não deixem que o homem natural seja a esperança e o guia da sua vida. Esperai pelo Senhor. O salmista diz, uns fazem menção de carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas aquilo que nós temos como confiança é o Senhor nosso Deus. A nossa fé está baseada no poder de Deus, aleluia. A nossa fé não está baseada na sabedoria deste mundo, na sabedoria dos homens. A nossa fé não está baseada na ciência, a nossa fé não está baseada na
antropologia, não está baseada na filosofia, não está baseada em todos os estudos deste mundo. A nossa fé está baseada na palavra de Deus, no poder de Deus, porque é Deus quem nos sustenta. A ciência passará, as coisas deste mundo desaparecerão, mas a palavra do Senhor se manterá firme eternamente, porque jamais passará. Jesus disse: as minhas palavras jamais passarão. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé está nas palavras do Senhor. A ciência erra, e muitas vezes a ciência disse uma coisa e depois disse aquilo que tinha dito, falou e depois falou ao contrário, mas a palavra do Senhor é perfeita e verdadeira, é boa e agradável ao nosso coração. Vós tendes a mente de Cristo, a mente do Senhor. Não deixe que a vossa mente seja ocupada com as preocupações e as inquietações desta vida. Vós tendes a mente de Cristo. Igreja do Senhor, acorde, acorde para o homem espiritual. Igreja do Senhor, deixe de viver preocupada com as coisas. Quando se ouve hoje em dia, muitos que se dizem cristãos estão tendo os mesmos tipos de preocupações, as mesmas conversas, as mesmas inquietações das pessoas que não têm Cristo, das pessoas que não acreditam na palavra de Deus, das pessoas que não se apoiam no Senhor, das pessoas que não são guiadas pelo Espírito Santo. Muitas pessoas que se dizem cristãos estão vivendo desesperadas neste mundo, estão se apegando em seus desesperos, estão fazendo da ciência o seu Deus, estão fazendo de si mesmo o seu Deus, estão confiando em si mesmo, estão confiando no vosso braço. Mas a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem. Nós não fazemos da nossa força o nosso braço, a nossa força é o Senhor, a nossa força é o Senhor. Igreja, a tua força é o Senhor. Acorde, seja um homem espiritual, viva a vida do homem espiritual. Oh, igreja do Senhor, a palavra de Deus nos diz esta noite: muitas pessoas estão vivendo desacordadas, muitas pessoas estão levando vidas sonâmbulos, muitos estão levando vidas como zumbis, muitos estão levando uma vida natural, sem se preocupar com as coisas de Deus, muitos estão levando uma vida como se Deus não existisse, como se a oração não tivesse poder, como se Deus não guardasse o seu povo, como se Deus não tivesse no controle da situação. Porém, esta noite eu quero dizer ao teu coração: Deus está no controle do universo, Deus não perdeu o controle do universo, a graça e o poder de Deus comanda todas as coisas, Deus está no controle, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vitória, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa graça, é nele que confiamos, é nele que estribamos o nosso entendimento, é nele que colocamos a nossa esperança, Ele é a âncora da nossa alma. Irmãos, preste atenção, esta palavra de Deus é para você acordar, é para você deixar o mundo natural e se apegar ao mundo espiritual, é para você ser um homem, um servo, uma serva de Deus. A palavra de Deus esta noite nos diz: preparai-vos, enchei o vosso coração com a minha palavra, diz o Senhor, enchei o vosso coração das minhas coisas celestiais, e a minha graça e o meu poder vai cuidar de vocês. Por que está tão preocupado? Por que está tão perturbada a vossa mente? Por que te abates, ó mente? Por que te abates, ó alma, ó coração? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que cuida de nós. Temos um Deus que cuida de nós. Enquanto estamos aqui, Deus vai à nossa frente. Quando partimos deste lugar, estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Preparai, ó igreja, deixe a mente carnal, deixe a mente natural de lado. Não podemos nos apegar no homem natural. Nós somos do mundo espiritual. Jesus disse: vós não sois do mundo, como eu do mundo não sou. Cristo nos deu um coração espiritual. Cristo nos deu uma mente para viver segundo a vontade de Deus. É uma decepção
Uma decepção muito grande quando a gente olha a igreja se pautando pelos meios da naturalidade. É uma decepção muito grande quando a gente vê pastores se pautando pela politicagem, se fazendo de político o tempo todo. Pastores, homens que se dizem homens de Deus, agindo através de artimanhas políticas para conseguir os seus intentos. É uma grande decepção isso, porque nós somos da espiritualidade, nós somos espirituais, precisamos ter uma mente, a mente de Cristo Jesus. Nós não nos movimentamos pelo pecado, não nos movimentamos pela naturalidade. O que é hoje da espiritualidade que estão se pautando pelas normas da naturalidade, que estão colocando a sua esperança onde discursos e mais discursos que só falam das coisas naturais, que só argumentam a partir da naturalidade, que tem a esperança a partir da naturalidade, que tem o foco na ciência, que tem o foco na antropologia, que tem o foco na filosofia. O nosso foco não está na filosofia, o nosso foco está na palavra de Deus. Na palavra de Deus, ali que vem a nossa graça, é dali que vem a unção do Espírito Santo. Preparai os vossos corações, mudai a mente, mudai a vida. Nós somos o homem espiritual, não podemos sucumbir ao homem natural. Por isso, aquele que vive segundo a sabedoria deste mundo, o homem natural, vive na vaidade dos seus pensamentos, de suas vãs filosofias. Mas aquele que vive no Espírito, o homem espiritual, este sabe da sua fragilidade e vive na dependência de Deus. Paulo disse no verso 3 do texto que lemos: e eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Que maravilha, o apóstolo Paulo dizendo isso. O natural, ele anda na arrogância da sua pretensa sabedoria. Mas o espiritual não. O espiritual anda em humildade. Ele anda em fraqueza, em temor e em grande tremor, porque ele sabe que depende totalmente de Deus e não pode contar com os seus próprios recursos naturais. Meus irmãos, como é maravilhoso andar em fraqueza, andar em temor e tremor, sabendo que nós dependemos totalmente e absolutamente e unicamente do Senhor nosso Deus. Aleluia! Nós não dependemos de nós mesmos, nem de nossa própria força, do nosso poder ou da nossa sabedoria. Não dependemos disso. Nós dependemos do Senhor. E com temor e tremor vamos ao Senhor, sabendo que em nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Aleluia! Segundo aos Coríntios 12, 9. A minha graça, Paulo, te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso precisamos andar em fraqueza. Precisamos entender e ter consciência da nossa fragilidade. Ah, irmãos, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É fundamental, é vital, é absolutamente importante vivemos na humildade, na dependência total de Deus. Mas a humanidade em geral não quer depender de Deus. A humanidade quer depender dos seus próprios recursos, do seu próprio dinheiro, da sua própria sabedoria, dos elementos da ciência. A humanidade não quer depender de Deus. É importante a igreja aprender a depender de Deus. É interessante porque o coronavírus nos brindou com essa consciência. Porque diante do coronavírus não existiu pobre nem rico, culto e inculto, inteligente, não inteligente. Todos, diante do coronavírus, estavam suscetíveis e estão suscetíveis. Então as pessoas precisam começar a aprender que a ciência não dá conta do recado muitas vezes.
E que existem momentos em que nada pode nos socorrer, só o Senhor. Então, este vírus está nos ensinando, irmãos, precisamos aprender a depender de Deus. É um inimigo invisível o vírus. Você sai, você não sabe se contraiu ou não contraiu, se pegou, se não pegou. Você volta para casa achando que está tudo bem, daqui a pouco fica doente. E já não sabe se vai morrer ou se vai viver, e ninguém pode fazer nada por você, porque ainda não há um tratamento absolutamente eficaz. Muitas pessoas pegam e morrem em poucos dias, mas nós não dependemos da ciência, nós dependemos do Senhor, o nosso Deus. Nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. E se Deus quiser nos manter aqui, não tem vírus que nos tire deste lugar. Se Deus quiser que a gente fique aqui por enquanto, não tem nada que nos possa tirar daqui, porque Deus é soberano e é Senhor e é Criador. Então, o homem espiritual, ele vive na humildade, entendendo que ele depende do Senhor. E não há vida melhor do que essa, de viver na dependência do Senhor. Não depender de nós mesmos, porque nós somos falhos, porque a ciência é falha, porque a humanidade é falha, porque o homem natural é falho, mas Deus nunca falha. Então estamos ancorados no Criador do céu e da terra, no grande Deus, e isso é que é maravilhoso. Porque quando eu estou fraco, diz Paulo, aí é que sou forte. É importante viver na consciência da fraqueza, porque quando estou fraco, aí é que sou forte, segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 10, aleluia. É preciso viver o homem espiritual e não o homem natural. O homem natural se acha forte todos os momentos, até ser frustrado na sua própria fortaleza e derrotado na sua própria arrogância. Mas o homem espiritual sabe de sua fragilidade e confia não em si mesmo, mas na grandeza do seu Deus. É preciso viver o homem espiritual e não o homem natural. Porque para o homem natural, as coisas do espírito parecem loucura, mas o espiritual vive por aquilo que ele não vê. Aleluia, que maravilha! Que maravilha! Paulo vai nos dizer no verso 9 e no verso 10 que lemos: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou, para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem mesmo subiram ao coração dos homens, aleluia. Nós não vivemos por aquilo que vimos ou ouvimos. Nós vivemos pelo que Deus nos revela pelo poder do seu Espírito. Nós não vivemos pelo que o coração do homem abriga. As coisas nem subiram ao coração do homem aquilo que Deus preparou. É baseado nisso que vivemos. Naquilo que Deus preparou, não naquilo que o nosso coração pode conceber. Não vivemos pelo bom senso humano. Não vivemos pelas convenções sociais. Não vivemos pelo politicamente correto. Nós nos pautamos a nossa vida pelas esperanças eternas e não terrenas. Nós não nos detemos no que os olhos veem e no que os ouvidos ouvem ou no que os corações concebem. Não é isso. Nós não detemos a nossa vida nessas coisas. Nós vivemos pelo mundo revelado por Deus. Nós vivemos pelo poder do Espírito Santo. Irmãos amados, é importante nos apegarmos no espiritual. É fundamental, é necessário, é absolutamente necessário vivermos pelo homem espiritual e não o homem natural. Vivemos pelo poder do Espírito.
A minha pergunta esta noite é sobre o que se estabelece a tua fé. Sobre o que estabelece o caminhar da tua vida. O que rege a tua vida. O que rege os teus princípios de vida. As convenções naturais. O politicamente correto no mundo. Os pensamentos de homens que não conhecem a Deus. O que rege a sua vida. O que determina os teus objetivos. O que é que determina os teus objetivos? Como você traça os desejos do teu coração e da tua vida? Estão pautados no quê? O homem natural se baseia nas coisas naturais porque não consegue entender as coisas do Espírito, as coisas de Deus, porque não tem o Espírito de Deus. Quando você vive pelo Espírito de Deus, muitas vezes é criticado por aqueles que vivem pela mente natural, porque aqueles que vivem pela mente natural acham que você é louco, lhe parece loucura, porque eles não entendem e não conhecem as coisas de Deus. Irmãos, a igreja precisa aprender que nós vivemos pelo homem espiritual. Nós vivemos pelo Espírito, não vivemos pela carne. Não somos o homem natural, nós somos o homem espiritual. Precisamos nos guiar, nos pautar pela palavra de Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Vós tendes a mente de Cristo. Quero terminar esta mensagem com outra frase maravilhosa de Oswald Chambers, onde ele afirma: quem quiser fazer alguma coisa que valha a pena, em certas ocasiões, terá que arriscar tudo em seu salto. Pois no plano espiritual, Jesus Cristo exige que arrisquemos tudo o que se apoia no bom senso e saltemos na direção que ele indica. E assim que saltamos, vemos que o que ele diz é tão lógico quanto o bom senso. Se você quiser viver uma vida que vale a pena, se eu quiser viver uma vida que vale a pena, em muitas ocasiões vou ter que arriscar tudo em meu salto. Porque no plano espiritual, Jesus exige que arrisquemos tudo que se apoia no bom senso e saltemos em direção ao que ele indica. Você diz, mas é saltar no escuro, eu não estou vendo. Você não vive por aquilo que você vê. Eu não estou ouvindo, você não vive por aquilo que você ouve. O homem natural vive por aquilo que vê, ouve e por aquilo que o coração deseja. Mas o espiritual sabe que as melhores coisas da vida, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não chegou ao coração do homem. Graças a Deus, é aquilo que Deus nos revela pelo seu poder. A mensagem desta noite para nós é esta: vivamos pelo Espírito. Abandonemos este evangelho natural. Façamos morrer em nós a vida do homem natural, para que possamos viver a vida do homem espiritual. Pois nós temos a mente de Cristo. Deus vos abençoe. Deus vos conceda graça, paz e alegria no Espírito. Que Deus fortaleça os vossos corações. Esta provavelmente é a última mensagem que nós fazemos ao vivo, online. Porque, se Deus permitir, nós estaremos nos reunindo no salão da igreja no próximo domingo, às 19h30.
tivemos um decreto aí do prefeito, seguindo as orientações do nosso governador. E nesse decreto, as igrejas foram autorizadas a retomarem as suas atividades com as cautelas necessárias. Então nós iremos nos reunir, se Deus permitir, no próximo domingo no salão da igreja. E as lives, pastor? Não vai ter mais lives, a não ser que consigamos lá, de alguma forma, um equipamento. Mas se não, nós vamos gravar as mensagens em áudio e eu postarei, se Deus quiser, as mensagens no dia seguinte, ou seja, sempre nas segundas-feiras, tanto no WhatsApp, como no Facebook, como no YouTube. Os irmãos continuem acompanhando. E eu vou, esta semana, passar aí no WhatsApp da igreja as informações de como vai ser a nossa reunião no domingo, se Deus quiser. Então, até que este decreto esteja em vigor e as coisas caminhem dessa forma, nós vamos continuar nos reunindo agora, mas na presença uns dos outros ali no salão da igreja. Se houver algum momento em que, por uma ordem das autoridades, precisarmos novamente recuar para as reuniões online, assim o faremos. Se não, então vamos voltar para as reuniões presenciais. E as aulas de hermenêutica eu ainda continuarei postando, se Deus quiser. As terças-feiras continuam normalmente. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Que a graça do Espírito esteja com todos vocês. Em nome de Jesus. Tenham uma boa semana. Fiquem na graça e na paz de Cristo. E que a ação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Obrigado por esses dias que passamos, esses momentos fazendo mensagens ao vivo pela internet. Ó Deus, graças te damos por atingir tantas pessoas para a glória do teu nome. Deus, abençoe teu povo, fortaleça, dá-nos sabedoria e discernimento como devemos agir daqui para frente. Que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do teu nome. Tu estás no controle e nós, teus servos, nos submetemos a ti e te adoramos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.